São da questão 4. O paladar, uma das funções sensoriais do ser humano, pode ser saturado quando se experimenta alguma substância de sabor marcante. Por esse motivo, entre os dois experimentos com uma mesma pessoa que testem o paladar, é necessário um tempo para recuperar a sensibilidade desse sentido. A capacidade de uma pessoa sentir o sabor pode ser modelada de acordo com o modo T, ao longo do tempo T, em minutos, pela função C de T é igual a K seno de alfa T mais beta, com K, alfa e beta constantes reais. A figura anterior mostra o gráfico dessa função para determinada pessoa, que tem o paladar saturado sempre com T menor do que 0. Com base nessas informações e no gráfico apresentado, julgue os itens. Pessoal, a questão 99 e 100, ele está falando dos parâmetros. Então, vamos achar logo esses parâmetros para poder desenvolver a questão, tá? Depois que a gente desenvolver os parâmetros, a gente volta para analisar se está certo ou não, ok? Então, vamos lá. A função dessa questão, ela está modelada assim. C de T é igual a K seno de alfa T mais beta. E aí vocês percebem, como eu já avisei por várias vezes, que a UNB troca as letras, troca a ordem. Então é interessante você colocar na ordem normal que seria, para ficar mais fácil para você. Colocando essa expressão na ordem normal, ela ficaria assim. Beta mais K seno de alfa T. E a gente não tem o D, que seria o nosso deslocamento, tá? Então, vamos achar o valor de beta, K e alfa, que é o que está faltando. Você sabe que beta mais K me dá o valor de máximo da função. E que beta menos K me dá o valor de mínimo da função. Então, montando o sistema, vai ficar assim. B mais K é igual ao máximo. Analisando lá o seu gráfico, você percebe que o máximo é 15, o mínimo é menos 5. Então, só substituir. Então, vai ficar 15 e beta menos K é igual a menos 5. Resolvendo esse sistema, você vai ficar com 2 beta é igual a 10, logo beta é igual a 5. Se K mais beta é 15 e beta vale 5, então eu chego à conclusão que o K vale 10. Aproveitando e achando logo o alfa também. Esse alfa tem a ver com período. Período é 2π sobre módulo de alfa nessa questão. Período é o tempo que seu gráfico começa a se repetir. De quanto em quanto tempo? O texto fala isso, que ele demora 12 minutos. Né? O texto está falando isso. Mas pelo gráfico você percebe isso também. Olha aqui, ó. Ele saiu daqui do 5, subiu, voltou ao meio, desceu e subiu até o meio novamente. Meu limite é aqui, ó. Meu intervalo de tempo que começa a repetição é sempre de 12 em 12 minutos. Então, a cada 12 minutos vai ter uma repetição. Então, graficamente, a gente descobre que o período é 12, certo? Então, vai ficar 12 é igual a 2π sobre módulo de alfa. Alfa é igual a 2π sobre 12. Então, você chega à conclusão que o alfa vale π sobre 6 em módulo, ok? A alfa vale π sobre 6. Sua função, então, ficou com essa cara aqui, ó. C de t é igual a o k. No caso aqui, não, a gente deixou a função no formato de beta, então vai ficar 5 mais o k, que é 10, vezes seno de π sobre 6t. Essa é a função que a gente tem, tá? Então, vamos analisar os itens lá que tá falando sobre os parâmetros. Ele fala assim, 99, na situação descrita, na figura, k vale 20. E a gente já viu aqui que o nosso K vale 10. Então, o item está errado. Errado. 10. Questão 100.
Na situação representada, o B vale 10, o beta vale 10. E a gente acabou de ver que não, que ele vale 5, então tá errado também. 99 sem tá errado, certo? Agora ele fala o seguinte, na questão 101. Na questão 101, ele fala assim: nos 12 primeiros minutos, o paladar da referida pessoa ficou saturado por 4 minutos. Vamos entender o que é essa história de saturado. Como que seria essa história de saturado? Então, vamos lá. Pessoal, no texto, lá no finalzinho do texto, ele fala algo sobre isso. Determinada pessoa que tem um paladar saturado sempre com T de T menor ou igual a 0. Lá do primeiro ano, vocês lembram quando vocês tinham parábola e reta, o estudo do sinal da função, né? Então, essa função ela é negativa para tudo que está abaixo aqui do meu eixo x, que na verdade é t. Então, menor do que zero, perguntar quando uma função é menor do que zero, é perguntar aqui, ó, nesse intervalo. Ela é negativa nesse intervalo e ela é positiva nesse de cima. Então, nesse intervalo aqui, de 6 minutos até chegar a 12, será que eu tenho 4 minutos aí de saturação? É essa a pergunta, esse intervalo de tempo vai ter 4 minutos de saturação? E quando é que isso acontece? Quando ela é menor do que zero, menor ou igual a, então, exatamente em cima do eixo, conta também. Então, eu vou pegar minha função e zerar ela, tá certo? Zerar a função, porque quando eu zero a função, ela vai estar saturada. Esse item está errado, esse item está errado. Então, vamos zerar a função. Quando eu zerar essa função, ela vai ficar assim. 0 é igual a 5 mais 10 seno de π sobre 6t. Passando o 5 para o outro lado, vou ficar com menos 5. Passando o 10 dividindo, vai ficar aqui. Isso é igual a seno de π sobre 6t. Simplificando o 5 e o 10, eu vou ficar menos meio. É igual a seno de π sobre 6t, certo? E agora o seguinte, para continuar esse cálculo, eu tenho que colocar um seno que dá um meio. Então, lembrando lá do nosso círculo trigonométrico, vamos buscar qual é o ângulo, qual ou quais que o seno dá menos meio. Eu sei que o seno de π sobre 6 é meio positivo, assim como lá no 5π sobre 6. Aqui, no 7π sobre 6, o meu seno já é negativo, aqui como no 11π sobre 6 também ele é negativo. Então, seno negativo é aqui, ó. Isso aqui é o meu seno negativo e ele vale menos meio. Então, eu vou substituir esse menos menos 1 meio por 7π sobre 6 e por 11π sobre 6. Esses são os senos que dá menos meio. Então, continuando meu cálculo, ele vai ficar assim, ó. O ângulo que o seno dá menos meio é seno de 7π sobre 6. Isso é igual a seno de π t sobre 6. Corto o seno, eu vou ficar com 7π sobre 6 igual a πt sobre 6. Π com π corta, como o denominador é igual também, você vai cortar. Conclusão, o seu primeiro t aí é 7. Em 7 minutos, ele começa a saturação. E aqui eu vou fazer do lado, né? Porque eu vou buscar o seno que dá menos meio. E a gente viu aqui pelo círculo trigonométrico que é o seno de 11π sobre 6. Então, o seno de 11π sobre 6 é igual ao seno de πt sobre 6. Corta seno com seno, fiquei com 11π sobre 6 é igual a πt sobre 6. Π com π corta, como o denominador é igual, eu posso já afirmar que o t é igual a 11. Então, voltando ao item, analisando o item lá novamente.
Ele fala assim, ó. Nos 12 primeiros minutos, o paladar da referida pessoa ficou saturado por 4 minutos. Vamos olhar lá no gráfico. Primeiro ponto que ele ficou saturado foi lá no 7, é esse aqui, tá? Em 7 minutos. O segundo ponto que ele ficou saturado foi em 11 minutos. Esse intervalo de tempo aqui, ó, quanto tempo que ele ficou saturado? Por quanto tempo ele ficou saturado? É só fazer 11 menos 7. Ele ficou saturado por 4 minutos. Então, o nosso item está correto. É isso, ok? Tá aqui a resolução completa da questão, tá? O item 99 está errado, porque K deu 10. O item 100 está errado, porque o beta deu 5. E o 101 está certo, de acordo com os nossos cálculos. É isso.